Luma, eu posso colocar só o governo como agente? O Bolsonaro não vai zerar a minha redação se eu colocar só o governo? Luma, se eu colocar escola na intervenção, fica muito clichê? Luma, o nome dos ministérios mudou! A partir desse vídeo, escolher um agente para proposta de intervenção na sua redação nunca mais vai ser um problema. Salacadula, mexicabula, lá vou eu, hoje a festa é na avenida. Chama a fada que ela vem. Chama ela que ela vem. Vou abrir alas que eu quero passar. Vou abrir alas que eu Ai, caiu meu brilhinho. Eu já estou pronta para o carnaval, a minha data comemorativa preferida do ano. Sério, eu gosto mais do carnaval do que do meu aniversário. E eu resolvi fazer simplesmente um carnaval de agentes para sua proposta de intervenção. Meu nome é Luma e como você pode ver, eu sou a fada da redação. E eu tô aqui pra te ajudar a tirar pelo menos 900 na redação do Enem sem depender de acertar o tema, por mais que você ache que isso é uma coisa que, de um feitiço, meu amor. Fica até o final, meu amor, porque como se não bastasse esse ser um vídeo perfeito, ainda tem uma surpresinha pra você. Vocês volta e meia me perguntam: Luma, que agente usar na proposta de intervenção? Então, eu trouxe aqui uma lista. Mas eu só vou contar depois que você se inscrever no canal, dar o like e ativar o sininho, porque esse é o tipo de mágica, meu amor, que só você pode fazer. Mais uma coisa, eu quero que você comente aqui embaixo qual agente você sempre usa na sua redação. Tô esperando. Pois saiba que, para começo de conversa, o básico é bom e funciona. Na proposta de intervenção, muitas vezes menos é mais. E agentes que são muito simples funcionam muitíssimo bem. Então vamos aos primeiros da nossa lista. Você pode começar por citar o governo, que você pode chamar de governo federal. Luma, mas não vai dar problema? Não vai dar problema. Todo problema social em uma sociedade democrática é de responsabilidade do governo. E de quebra faz muito sentido você responsabilizar o governo se em uma das suas causas você colocou a insuficiência governamental, a inoperância do governo e assim por diante. Então, se no seu desenvolvimento você de alguma forma responsabilizou o governo pelo problema, aí fica perfeito usar o governo. Você pode usar também, 2, as mídias. Você pode usar mídias, assim, bem genérico mesmo, que funciona também. As mídias, elas têm um forte apelo na nossa sociedade e eu posso usar elas se um dos meus argumentos foi a insuficiência midiática ou se mesmo que não tenha sido, a mídia pode resolver uma das duas causas do problema. Vou dar um exemplo. Eu usei como argumento a falta de denúncias. Eu posso agora, na minha intervenção, colocar as mídias para que elas divulguem canais de denúncia. 3. ONGs. Muita gente acaba esquecendo que as organizações não governamentais também têm um forte apelo na sociedade e podem resolver, sim, uma das causas que a gente apontou no desenvolvimento. 4. Famílias. Parece meio genérico, mas na verdade eu já vi muitas redações nota 1000 que simplesmente colocavam a família como responsável por resolver o problema. Se eu usei o meu argumento de formação familiar, é melhor ainda. Se eu usei base educacional lacunar, melhor ainda, porque a família é muito responsável por isso. Então, assim, se você for usar família, veja de que forma que a família pode resolver um dos dois problemas que você apontou no seu desenvolvimento. E eu vou ficar assim o vídeo inteiro, porque é muito legal. 5. Escola. Eu posso simplesmente usar a palavra escola ou escolas no plural, que significa a mesma coisa, porque eu não tô falando de uma escola só de qualquer forma. Tô falando da instituição escolar. A escola é um lugar de mudança social e se na escola dá pra atuar sobre uma das causas do problema que eu apontei no meu desenvolvimento, bora. 6.
Sociedade. Eu não gosto muito de responsabilizar a sociedade assim de forma geral, mas eu já vi redações nota 1000 que o fazem, sim senhor e sim senhora, minha princesa e meu princeso. Mas, se você quer algo bem específico para sua redação, vamos lá. 7. Poder executivo. O poder executivo executa leis. Então eu posso na intervenção usar poder executivo se um dos meus argumentos foi o quê? Insuficiência legislativa. Ou seja, existe uma lei e ela não está sendo cumprida. É a função de quem? Pode ter várias formas de fazer uma lei funcionar. Uma delas é pelo executivo, poder legislativo. Esse poder cria leis. Então, se o meu argumento é lacuna legislativa, por exemplo, não há uma lei que determine isso, eu posso usar esse agente na minha proposta falando que ele vai o quê? Criar uma lei. Mas se no meu desenvolvimento eu não coloquei como argumento a inexistência de uma legislação própria, eu não posso fazer isso na minha proposta de intervenção, por mais que pareça genial o Poder Executivo criar uma lei. Pense nisso no seu projeto de texto, lá é o momento de decidir. 9. Poder Judiciário. Sinceramente, eu acho que o Poder Judiciário é muito produtivo para a proposta de intervenção, porque é o poder que fiscaliza o cumprimento das leis e julga os crimes. Então, enquanto o executivo cria projetos para fazer aquela lei funcionar, o judiciário fiscaliza e pune. E nessa vibe, você pode colocar também o Ministério da Justiça. Eu fiz uma pesquisa breve aqui sobre o que tem em cada governo para que eu consiga falar com vocês com mais propriedade. Essa pesquisa está atualizada para o governo Bolsonaro, então para o Enem desse ano, dale. O que tem no Ministério da Justiça do governo Bolsonaro? Tem o Ministério da Segurança Pública, responsável pela polícia e que já era parte do Ministério da Justiça antes de se tornar um ministério separado no governo Temer. Então a gente tem o Ministério da Segurança Pública, que dá pra juntar aí. Partes do extinto Ministério do Trabalho que dizem respeito à fiscalização das condições de trabalho. Então eu posso colocar o Ministério da Justiça se o tema tem a ver com questões trabalhistas. O Conselho do Controle das Atividades Financeiras, que investiga movimentações financeiras suspeitas. Então, se tem a ver com investigação de movimentação financeira, Ministério da Justiça serve também. E a Controladoria Geral da União, que atua com a prevenção e o combate à corrupção. No caso, se for um tema bem específico sobre isso, o que eu duvido, na verdade. Mas eu sempre erro o tema. Eu não sou a fada do tema, meu amor. Eu sou a fada da redação, Coringa. Você pode citar também, na sua proposta de intervenção, como agente o Ministério da Economia, que hoje tem o Ministério da Fazenda, que é responsável pela política econômica nacional e pela estrutura fiscal. Isso tem muito a ver com o argumento de falta de investimento. Ministério da Economia. Ministério do Planejamento, responsável pelo planejamento de custos e controle de orçamento do governo. Também tem a ver com investimento. Então, se no meu desenvolvimento eu falei sobre falta de investimento financeiro, né? Falta de infraestrutura, tá aquele Ministério da Economia. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e parte do Ministério do Trabalho. Então, esse super ministério tem uma responsabilidade enorme, que é determinar a política econômica para o país, as grandes decisões econômicas do governo, qual será o orçamento dedicado a cada área. Gente, isso é muito importante, porque se a gente tá falando de um tema educacional que não tá recebendo investimento, um tema cultural, como o do ano passado, não estamos recebendo investimento para o acesso, a democratização do acesso ao cinema. Quem decide isso é o Ministério da Economia. Posso falar o governo na minha redação? Posso, mas especificamente quem decide é o Ministério da Economia. 12. Ministério da Cidadania, que junta Ministério da Cultura, Ministério do Esporte, Ministério do Desenvolvimento Social e parte do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho tem 3 ministérios até agora, só pra vocês terem uma noção. Então, aqui, os programas culturais, esportivos e de assistência à população estão concentrados. Então, Bolsa Família tá aqui, Lei Rouanet tá aqui, todo e qualquer investimento em esporte tá aqui, tá? Então, se você queria antes citar o Ministério da Cultura, o Ministério do Esporte, por exemplo, é nesse Ministério da Cidadania que você vai apostar a sua proposta de intervenção. 13. Ministério do Desenvolvimento Regional. O Ministério reúne as políticas públicas para infraestrutura, meus amores. Qual foi um dos argumentos coringas que eu criei, que vocês mais usaram no Enem 2019?
investimento em infraestrutura usando dados do Tesouro Nacional. Se você quer saber do que eu tô falando, entra para o treinamento Redação Coringa, meu amor. Clica aqui embaixo, tem um link explicando tudo sobre o meu curso. Lá eu ensino como usar como argumento a falta de infraestrutura embasando num dado estatístico que é Coringa. A exemplo do projeto Integração do Rio São Francisco, o programa Minha Casa Minha Vida. Então, se uma questão de acesso à moradia, saneamento básico, por exemplo, tem a ver com o tema, aqui está o ministério que vai resolver esse problema. A administração das redes de esgoto. Então, se cair um tema da área da saúde e que a causa seja a falta de infraestrutura, quem resolve isso? Ministério do Desenvolvimento Regional. E do tratamento de recursos hídricos, qualquer tema que tenha relação com água, meu amor. Pode ser a questão da escassez, como pode ser o desperdício, como pode ser a questão das doenças, por exemplo, né? Que são contagiosas pela água. 14, Ministério do Meio Ambiente. Esse, na verdade, eu vou usar para temas que têm diretamente relação com o meio ambiente, né? É bem mais específico do que os demais agentes que eu passei para vocês. A princípio era para juntar Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura. Só que todo mundo surtou, óbvio, né? Porque os interesses de um ministério não vão de encontro, não estão juntos com os interesses do outro. Então o Ministério do Meio Ambiente continua existindo, só que ele perdeu algumas funções, a regularização de propriedades rurais e o controle de áreas de preservação. Não estão mais no Ministério do Meio Ambiente. Faz sentido? Não faz. Mas é importante você saber isso, porque se você vai colocar, se o tema é ambiental e tem a ver com áreas de preservação, não é mais o Ministério do Meio Ambiente que pode agir sobre esse problema. Então, cabe a esse ministério a missão de preservar o meio ambiente e resguardar os recursos naturais do Brasil. Faz parte dessa pasta ministerial o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, uma espécie de polícia para proteção ambiental. Então, se eu tô falando sobre proteção de espécies, por exemplo, é esse o ministério que vai me ajudar. 15. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O que antes era o Ministério dos Direitos Humanos, agora passa a ser chamado esse nomezão. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A pasta é encarregada pela promoção de políticas para a inclusão de grupos minoritários. Mulheres, negros, indígenas e pessoas com deficiência. Então, fica a dica para esse ministério. O Estatuto da Criança e Adolescente, por exemplo, faz parte desse ministério, tá? E aí a gente sabe que o Estatuto da Criança e Adolescente não tá sendo o quê? Colocado em prática, porque lá defende a integridade física e moral e a exploração de todas as possibilidades do ser vivo, criança ou adolescente. E não é isso que acontece, né, meus amores? Então, nada impede de usar a insuficiência legislativa como argumento de um tema que tem a ver com criança ou adolescente, e aí na intervenção eu colocar esse ministério. Dá pra usar o Ministério da Educação, também dá pra usar o Ministério da Cidadania, mas esse é o ministério próprio para tratar essas questões. Então, da mulher, da família, da criança, do adolescente, da juventude, do idoso, da pessoa com deficiência, da população negra, das minorias étnicas e sociais e do índio. A mudança polêmica foi a retirada da comunidade LGBT da Carta de Diretrizes dos Direitos Humanos. A carta estabelece para quais grupos serão promovidos políticas de direitos humanos. Antes, a comunidade LGBT estava entre os grupos listados. Agora, a carta menciona apenas esse grupo que eu acabei de falar. Além disso, o Ministério não possuirá uma secretaria específica para LGBT, para esse grupo, como existe para os demais mencionados acima. Complicado isso. Complicado. Então, se cair algum tema LGBT, o que pelo jeito é difícil que caia, né, meus amores? Você vai precisar atribuir essa responsabilidade a algum outro setor. Pode ser a criação de uma lei que torne obrigatório o Ministério LGBT, por exemplo, o Ministério sobre Direitos LGBT, isso que eu quis dizer. Ministério da Educação, Ministério da Cidadania, enfim, né? 16. Ministério da Agricultura, Agropecuária e Abastecimento. É responsável pela promoção do agronegócio e pela segurança alimentar. Já sabemos que muitas vezes apostaram em temas sobre segurança alimentar para o Enem, então aqui temos o ministério que vai poder atuar sobre isso. Então, houve uma mudança bem polêmica, inclusive, esse governo passou a ser responsável por demarcar áreas indígenas. Então agora, se cair indígenas na redação, o que eu acho que não vai cair, eu gostaria, tem muito tempo na verdade, a gente não responsabiliza mais o Ministério do Meio Ambiente, como seria mais lógico, ou ainda o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, não mais. Agora é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Pra mim não faz sentido nenhum, mas ok, só pra você saber. E terras quilombolas também, tá? E passa a ser, que antes eram responsabilidade da FUNAI,
tá? Além disso, 17, eu posso citar os governadores estaduais ou os governos, né, estaduais. Então, a minha ação, em vez de falar sobre governo federal, pode ser governos estaduais, para resolver uma ação nacional. 18, prefeituras. Muitas vezes a gente esquece do poder do micro para resolver um problema. As prefeituras das cidades podem sim ser citadas como agentes para propostas de intervenção. 19, vereadores. Mais especificamente, dentro das prefeituras, quem decide o que vira lei, o que vira regra dentro da cidade são os vereadores. Então, eles também podem ser mobilizados na sua proposta de redação. Inclusive, você pode especificar a prefeitura, mais especificamente os vereadores, porque eles fazem parte da prefeitura. Eu posso falar também, 20, os prefeitos. Eu posso chamar para responsa deputados, senado e senadores. Essa galera que decide as coisas no Congresso é muito relevante. Na verdade, a gente meio que esquece do poder que eles têm e acaba nem colocando eles na nossa proposta de intervenção. 23. Mídias digitais ou redes sociais. Gente, eu amo citar mídias digitais ou redes sociais, ou no caso, 24, influenciadores digitais e youtubers. Eu adoro propor intervenções que juntam o Ministério da Educação com youtubers, Ministério da Saúde com youtubers, por exemplo, para falar sobre gravidez e adolescência. Imagina que massa, uma das ações, digamos que das minhas causas do problema eu aponto a má influência midiática, que não tá se responsabilizando pelo problema e fazendo seu papel. Pelo contrário, sempre coloca a grávida adolescente de forma estigmatizada. E aí eu uso Bourdieu pra, comprovar. Amo Bourdieu. E aí, na minha proposta de intervenção, eu junto Ministério da Saúde com influenciadores digitais para falar sobre gravidez na adolescência na realidade. Então, por exemplo, pode ser influenciadoras e influenciadores que foram pais ou mães cedo. 25. Algum meio de comunicação em específico. Então eu posso colocar como agente um canal de televisão, ou mais de um canal, mas colocar um nome. Canais de grande apelo como Globo, SBT e Band, por exemplo, devem fazer tal coisa. Nada impede que eu coloque o Ministério da Educação com esses canais também. Ou então alguma revista. Revistas de divulgação científica como a Super Interessante devem propagar dados estatísticos sobre a gravidez e adolescência no Brasil. 26. Empresas ou setor privado. Gente, no Enem 2012, eu analisei várias redações do Enem 2012, eu gostei muito do tema do Enem 2012, que foi o ano seguinte ao meu Enem. E aí, nessa análise, tinha uma redação nota 1000, a que eu mais amei. Ela responsabilizava na proposta de intervenção o setor privado. Porque o setor privado, em termos de imigração, não contribui muita coisa, porque acaba não empregando os imigrantes. Então, o que falava na proposta era que o setor privado precisava abrir um número de vagas pré-determinado para imigrantes e garantir os direitos, ou seja, assinar a carteira e não trabalhar com o rolê informal. Eu esqueci a palavra, então eu usei rolê. 27, sindicatos. Gente, sindicatos são setores, sei lá se chama setores, segmentos de grande atuação no nosso país e tomada de decisão. Sim, então os sindicatos podem ser chamados para responsa na minha proposta de intervenção. E 28, liderança dos bairros. Eu sei que é uma coisa meio rara, por exemplo, o meu bairro não tem liderança, mas nada impede que a gente mobilize. Por exemplo, se é um problema de mobilidade urbana ou de falta de acessibilidade, ou seja, um problema que tem a ver com as ruas, com o espaço público, olha que legal. Eu propor uma intervenção que mobilize essa galera. Tem algum agente que não tá na lista? Comente aqui se tiver. Gente, muito importante, pra ser muito sincera com vocês, tanto faz o agente que você usa. Então não pirem, não fritem, essa lista é só pra ser um arsenal pra você consultar. Mas tanto faz se o agente é mais genérico ou mais específico, se é um ou se são dois. O que importa é que esse agente intervenha em um dos problemas que você citou no seu desenvolvimento. Então que seja um agente que tem o poder de intervir numa das coisas. Você colocou lá, falta de denúncia e má influência midiática. O agente tem que poder intervir pelo menos numa dessas coisas. Essa minha seguidora me mandou um direct perguntando: Luma, me salva, se eu tiver falado apenas Estado, ao invés de colocar o Ministério, eu perco pontos? Não. No treinamento Redação Coringa tá tudo pronto, você não vai precisar nem escolher os agentes. Eu já escolhi os agentes pra cada coisa, cada argumento que você usar já tem um agente lá, ó. Pronto, maravilhoso pra você. E se você tá perguntando que treinamento é esse, mulher? Fada, você não me falou. Eu vou te dar uma voadora. Não vou porque eu sou uma fada sensata. Porém, saiba que eu tenho um curso de redação chamado Treinamento de Redação Coringa, que é basicamente o melhor curso de redação dessa internet, né, meu amor? Porque você tem uma fada como professora, não há nada melhor. Tem um link aqui embaixo pra você conferir o que é esse treinamento, saber todos os detalhes. Mas como eu sou uma fada muito boazinha, eu sou a fada madrinha que te transforma de gata borralheira em Cinderela num passe de mágicas com a sua nota 900+.
Eu quero te dar um presente. Na verdade, 2 presentes. O primeiro deles é uma degustação do livro da Redação Coringa. Dentro do treinamento Redação Coringa tem um bônus que é o livro. E eu separei um pedacinho pra você experimentar. Uma degustaçãozinha, que eu sei que você é uma comilona, nessa dela. E o segundo presente é essa lista incrível de agentes pra você baixar, meu amor, no link que está aqui embaixo. Então, se você copiou todos, assim, não precisava, na verdade. Antes de você ir pro carnaval, você vai entrar lá no meu Instagram, @lume., e comentar #carnaval de agentes se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Comenta lá no último post. Ou abre alas que eu quero passar. Ou abre alas que eu quero passar. Ralacadula, mexe cabula, pipi de pau, Meu Deus! E a bagunça que eu fiz aqui? Como é que é o feitiço, a mágica pra limpar sozinha? Eu quero o quê? Aqueles esfregões e vassouras mágicas dos filmes da Disney. Mas não me ensinaram isso na escola de fadas. Nem a fazer uma proposta de intervenção.